porque ele é desobediente à lei. Mas quem estava desobedecendo à lei eram os líderes. Quarta-feira, que é o auge da lição. Quarta e quinta é o clímax. Que ligações você vê entre as duas histórias relatadas? Vamos então para Marcos capítulo 3, verso 20. Então, ele foi para casa. Para onde que ele foi? Para casa. Pegue aqui a expressão casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Imagina aquela multidão, o leproso foi lá, abriu a boca e agora multidão, Jesus não pode mais entrar na cidade, multidão. Aí Jesus anda para um lugar, multidão. Agora nem na casa de Jesus ele podia comer, porque havia uma multidão ali espremendo tudo e não dava nem como comer, né? Então ele foi para a sua casa e nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está louco, peraí, sou parente. Não, vocês perdoem, né, meu irmão, mas a gente não aprova o que ele faz, não, isso aí tá errado, ele tá se indispondo aí com os líderes, não, isso aí, deixa conosco que nós vamos resolver, nós vamos prender ele lá e vamos acabar isso aqui. Esse era mais ou menos o espírito aí, né, dos irmãos de Jesus. E temos ali Tiago, né, que era irmão do Senhor. Interessante isso daí, né? Irmãos, filhos de José, né? E esses outros filhos, esses irmãos de Jesus, diz lá o desejado de todas as nações, não eram filhos de Maria, eram filhos de José. Agora, a primeira história, então, o pãozinho do sanduíche é a palavra casa. Agora, há uma interrupção nesse relato e ele passa a narrar a acusação que fizeram contra Jesus. Jesus expulsa demônios porque ele está cheio do diabo, né? E aí Jesus fala: como assim? O diabo expulsando o diabo, né? Que história é essa, né? O golpe da falsa bandeira? Ora, se o diabo expulsa o próprio diabo, verso 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Essa história aqui é o recheio. O primeiro pãozinho do sanduíche, Jesus foi para a sua casa e os seus familiares não concordavam com o ministério de Jesus. E agora Jesus fala: se eu expulso os demônios pelo poder de Satanás, a casa de Satanás está dividida. E aí vem o princípio: uma casa dividida não pode subsistir. Então a casa de Jesus estava dividida. Não poderia subsistir. Olha que coisa. E aí Jesus conta a história do valente. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O valente é Satanás, é a casa. E ele tem várias pessoas escravizadas. Jesus é o que entra na casa, amarra o valente e começa a libertar os que estavam endemoniados. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Tudo será perdoado. Qual foi a primeira história que a lição abordou? Do homem, do paralítico que desceu do teto e que Jesus disse: perdoados estão os vossos pecados. Essa foi a primeira história. E aí eles duvidaram Jesus. Bom, se vocês acham que eu não posso perdoar, então eu também posso fazer levantar e andar. E agora o tema volta. Em verdade vos digo que tudo será perdoado. Eu sou misericordioso. Eu perdoei aquele homem na maca. Eu posso perdoar vocês também. Mas se vocês não acharem que estão doentes e que não precisam de médico, eu não posso perdoar vocês. Se vocês não compreenderem a si próprios como carentes da graça, vocês jamais apreciarão a graça. Se vocês não se acharem pecadores, vocês não podem receber o perdão dos pecados que vocês não têm. E esse é o pecado contra o Espírito Santo.
Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam estar possesso de um espírito imundo. Então, que ligações você vê entre as duas histórias relatadas? A casa é a ligação, e a ideia é que a casa dividida não subsiste. A família de Jesus, literal, sua casa estava dividida. Israel também estava dividido em relação a Jesus. Se ele era o Messias, se ele não era. Lá em João há uma estrutura assim. Uns diziam, sim, é ele. Outros, porém, não se parece com ele. Uns diziam, quem tem poder para fazer isso? Outros diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Então você vê sempre Israel dividido em relação a Cristo. Agora, a terceira casa, que é a casa espiritual, estava unida em Cristo. Olha o sanduíche, o primeiro pãozinho é a família literal de Jesus. Aí a história é interrompida, vem a casa dividida, né? De que ele estaria expulsando o poder por Beelzebu. E Jesus fala, então a casa de Satanás é uma casa dividida, né? Eu não estou expulsando poder por Beelzebu, mas vocês também estão divididos em relação a mim. E uma casa dividida não pode subsistir.